Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a graça de Deus, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, dia 11 de agosto, estamos começando o programa Palavra do Dia, esse momento que nós temos de reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho do Dia, é bem pequenininho, mas é aquele momento muito especial, porque aqui, nesse dia, nesse momento também, claro, quero apresentar você diante de Deus, colocar a nossa semana que se inicia na presença de Deus, para que tenhamos uma semana abençoada. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Vamos para a palavra de Deus. O evangelho de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes quando chegaram a Cafarnaum. Os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, essa segunda-feira, nos faz pensar realmente naquilo que é valoroso, naquilo que de fato, nós devemos viver como critério para a salvação, para alcançarmos o reino dos céus. Mas o texto é dividido em duas partes. A primeira parte que nós ouvimos, temos o anúncio da paixão de Jesus, que é a perseguição e a entrega à morte. E os discípulos ficaram tristes, diz o evangelista. Os discípulos ficaram tristes com aquilo que Jesus tinha anunciado, com aquilo que Jesus tinha dito a respeito da sua paixão, da sua morte. E eles não entendiam, claro, nada sobre a ressurreição, ressuscitar. Então, ali, assim, não entendem completamente a proposta de Jesus. Mas, como me lembro que na semana passada eu comentava que Jesus já falava, já anunciava a sua paixão, morte e ressurreição, é necessário que nós enfrentemos as nossas dificuldades, as nossas cruzes, para alcançarmos a graça da salvação, para encontrarmos ou para adentrarmos definitivamente no reino dos céus. Me lembro que o evangelho da última sexta-feira falava um pouquinho a respeito disso, desse sofrimento que nós devemos passar quando Jesus fala: quem quiser ser meu discípulo, dois critérios importantes: renunciar a si mesmo e depois tomar a cruz e seguir. Justamente mostrando que pela cruz, que pela paixão, morte, chegaremos à ressurreição. Ou seja, pelas dificuldades da vida que nós enfrentamos na vida, nós podemos alcançar a graça da vida eterna. Depois, então, na segunda parte do texto, Jesus ele providencia a taxa do templo, mesmo sem obrigação, por benevolência. Sendo filho de Deus, o Senhor é isento dos tributos do templo. E, contudo, ele paga para cumprir o seu dever social, político, religioso, e não para escandalizar as pessoas de modo geral. Então mostra essa isenção de Jesus como sendo filho de Deus. Olha, como os de casa, eles não têm a necessidade de pagar. Ou seja, aquele que é da casa, ele não tem a necessidade. Mas aqui ele não quer falar simplesmente de algo que é social, de algo que é político, de algo que é religioso. Mas ele quer revelar
aos seus discípulos a sua verdadeira identidade, né, que é a divindade. Jesus como sendo Filho de Deus, aquele que está isento de qualquer coisa desse mundo, aquele que está livre, né, de todas as situações que o mundo pode pedir ou que o mundo pode oferecer, mas ele se faz igual a nós, para que não haja escândalo, também para dar exemplo, é claro, né, a atitude de Jesus, as atitudes de Jesus nos levam a entender, a compreender que nós devemos cumprir as nossas obrigações políticas, sociais, religiosas, mesmo que essas obrigações sejam um tanto quanto duras. Aqui, né, se fala desse tributo obrigatório, desse imposto obrigatório que se tinha que dar ao templo, né, contribuir com o templo. Jesus não foge dessa realidade. Olha, se existem as leis, se existem as normas na sociedade, elas são para ser cumpridas. É claro que em outro momento Jesus vai dizer, isso está favorecendo a vida? Tem favorecido a vida? Pois se não tem favorecido a vida, melhor que não se faça, melhor que não se cumpra. Enfim, a palavra de Deus que nos mostra esses dois momentos na vida de Jesus, ele que fala da sua paixão, morte e ressurreição, a tristeza dos discípulos, mas também uma obrigação. Aquilo que socialmente, politicamente, de forma religiosa se impõe, mas ele está pronto para cumprir, nos ensinando que nós devemos também cumprir as nossas obrigações. É isso que nessa segunda-feira eu gostaria de partilhar com você. Tá? Muito obrigado, você que esteve conosco até aqui, e que o próprio Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.